E aí galera, beleza? Eu estou fazendo um trabalho, projeto, e eu quero compartilhar com vocês. Até fica o convite aqui para você se inscrever no canal, que futuramente eu quero trazer o projeto completo. Isso aí rende documentário, uma matéria bem interessante, mas extensa, sobre máquina de propaganda, como elas são utilizadas de instrumento de manipulação, doutrinação e disseminação do ideário de ideologias totalitárias, ideologias e regimes totalitários. Sempre vai haver uma máquina de propaganda como base de sustentação desses regimes. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui um tópico para reflexão. Como eu disse, se inscreve aí que futuramente eu vou trazer o trabalho completo, e aí se estende as ideologias e regimes que perpassaram todo o século XX, que já tem suas origens que antecedem o século XX, mas que perpassam e que a gente ainda sente hoje mesmo, que muitas vezes com uma nova roupagem, com novas narrativas e novas nomenclaturas, mas o ideário dessas ideologias é sempre o mesmo. Então este tópico aqui fica para reflexão. Escolas e as organizações juvenis. Bom, aqui já começa desde a base, a doutrinação. E isso aqui me chama muita atenção aqui, eu quero que vocês reflitam. Aqui já porque a mídia, a máquina de propaganda, ela tem um campo de penetração, mas esse campo de penetração se estende, e aqui a gente vai refletir sobre esse tópico aqui. Escolas e as organizações juvenis. Aqui a gente está falando da ideologia comunista, do regime soviético comunista. Um importante objetivo da propaganda comunista era o de se criar um novo homem. As escolas e as organizações da juventude comunista, como as organizações de pioneiros e a Komsomol, são tipo entidades estudantis, organizações, serviam para tirar as crianças da pequena família burguesa e doutrinar a próxima geração com o estilo de vida coletivista. Ou seja, suprimir a individualidade dessas gerações, dessas crianças, desses jovens, da juventude. Você tira delas aquilo que elas têm de mais sagrado, que é a sua individualidade. A ideia de que a educação das crianças era a responsabilidade dos pais foi explicitamente rejeitada. Ou seja, a deterioração da família em nome da coletivização e da doutrinação estatal. Ou seja, deixa de ser um indivíduo, de pertencer a si mesmo, e deixa de pertencer à família em nome da coletivização, passa a pertencer ao Estado, ao regime. Um teórico da educação soviética declarou: olha só esse detalhe, isso aqui é um tópico fudido para refletir. Nós devemos transformar os jovens em uma geração de comunistas. As crianças, assim como uma cera macia, são maleáveis e deveriam ser moldadas para se tornarem bons comunistas. Devemos salvar as crianças da influência nociva da família. Veja que aqui é como eu disse ali, tem que salvar a criança da influência da família, ou seja, a família tem um núcleo que ela tem seus valores e seus princípios, que muitas vezes contrariam, ou essencialmente contraria o ideário comunista, a ideologia. Então eles precisam salvar as crianças da influência nociva da família, ou seja,
tem que tirar as crianças da família para elas pertencerem ao Estado. Então tem todo um processo de doutrinação aí. Precisamos nacionalizá-las. Vejam, perde a individualidade e se torna uma figura estatal, um ser não apenas dependente, mas agente do Estado. Desde os pequenos dias de suas vidas, ou seja, desde a tenra infância, a ideia é fazer esse processo de coletivização e de doutrinação. Elas devem se encontrar sobre a influência benéfica das escolas comunistas. Obrigar a mãe a entregar sua criança ao Estado soviético, esta é a nossa tarefa. Olha que duro, olha que forte. Obrigar a mãe a entregar sua criança ao Estado soviético, esta é a nossa tarefa. Seguindo. Aos que nascem após a Revolução, era dito explicitamente que deveriam criar uma utopia de fraternidade. Aí é onde começa a fundamentar a doutrinação. Uma utopia de fraternidade, justiça, e não serem iguais aos seus pais. Não pode ser igual aos seus pais, porque os seus pais têm valores, têm princípios, têm religião, têm sua própria cosmovisão. Tem que tirar tudo isso aí dos pais. Mas, não serem iguais aos seus pais, mas inteiramente vermelhos. Veja a força da ideologia. Cantos de Lenin e santuários políticos para a exibição de propaganda sobre o fundador do Estado soviético, que se assemelhava a uma divindade. Veja, a terrestrialização da existência. Foram estabelecidos em todas as escolas. Ou seja, era para ver o comunismo como Deus comunismo e seus líderes como divindade. Isso tudo faz parte da doutrinação, da programação mental, de toda a estratégia comunista de cooptação e dessas crianças, dessas gerações, para transformar numa grande coletivização. As escolas conduziram marchas, canções e juramentos de lealdade à liderança soviética. Então, é aquela coisa do culto à personalidade dos líderes, como divindade, sendo o comunismo a utopia de terrestrialização da existência através da criação do paraíso na Terra, digamos assim. Um dos objetivos era o de incutir em crianças a ideia de que elas estavam envolvidas na Revolução Mundial, ou seja, a ideia da Revolução Mundial, da Internacional Socialista, da Internacional Comunista, sempre foi de uma Revolução Mundial, considerada mais importante de que quaisquer laços familiares. Ou seja, como eu disse, laços familiares pressupõem o respeito à individualidade de cada um, a valores, a princípios, a religião, a uma ideia de formação, de educação. Isso aí tudo deveria ser rejeitado, porque era considerado mais importante que quaisquer laços familiares a Revolução Mundial. Então, aí você já vê que tem métodos, né, forte. Pavlik Morozov, que havia denunciado seu pai para a polícia secreta NKVD, foi anunciado como um grande exemplo positivo. Então teve um cara lá que denunciou seus pais. Aliás, tem um livro muito interessante, Sussurros, que as pessoas tinham que sussurrar dentro de casa. Pai tinha medo de filho, filho tinha medo de pai, porque um podia denunciar o outro, se fazia parte, então tinha espionagem, aquela coisa toda. O bagulho era punk, fodão mesmo. E o cara que denunciou a própria família e os próprios pais foi considerado como um exemplo positivo. Professores de economia e ciências sociais eram particularmente responsáveis por incultar inabaláveis visões marxistas-leninistas, ou seja, doutrinação nas escolas, em todo tipo de organização juvenil, onde envolvia crianças, jovens, adolescentes. Havia uma máquina de propaganda muito forte. E aqui se estende, isso aqui é só um pequeno tópico para você refletir. Eu vou trazer todo um artigo, um projeto que eu estou trabalhando, porque aqui eu estou falando do comunismo, mas aí tem um outro capítulo que vai falar das outras ideologias, lá do bigodinho, do nazismo, aquela coisa toda.
elas todas têm um modus operandi, um método similar. Máquina de propaganda sempre tem. E como isso se reflete hoje em dia de uma forma sorrateira. Existe máquina de propaganda, existe ideologia tentando criar uma revolução mundial em outros modos, é claro. Mas então fique atento, se inscreva aí e reflita sobre este tópico. Valeu, beijos no coração. Depois de serem presos, Winston e Julia vão para as câmaras de tortura para serem reeducados. The party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others. We are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness, only power. Pure power.